Fala pessoal, neste vídeo eu quero trazer para você quais são os principais temas da Federação Brasileira que podem ser cobrados em seu concurso, quais são os principais artigos que aparecem com uma certa frequência nas provas de direito constitucional. Deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal eu vou trazer informações importantes, dicas relevantes, além, obviamente, de algumas aulas gratuitas, tudo para otimizar a sua preparação. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo e vem comigo, fica até o final, você não vai se arrepender. Eu já quero começar falando, dentre os principais artigos da Federação Brasileira, justamente sobre o artigo 1º. O artigo 1º, ele vai trazer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Sobre esse artigo 1º, além dos próprios fundamentos da República Federativa do Brasil, eu quero chamar a atenção para a ideia da indissolubilidade do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele não pode ser dissolvido, de modo que se qualquer um dos entes da federação, se qualquer um dos estados tentar se retirar desse pacto federativo, isso poderá ensejar, inclusive, a chamada intervenção federal. E eu quero chamar a atenção para vocês de que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Nós temos algumas cláusulas pétreas que o poder constituinte originário contemplou, dentre eles a forma federativa de Estado. Mas, além desse artigo 1º, a gente tem que compreender a importância do artigo 18, que vai trazer a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, e lá vai falar desses entes federativos, quais, além da própria União, nós temos os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses são os entes federativos que compõem a nossa Federação Brasileira. O artigo 18 caput vai trazer este cenário, esse desenho da nossa forma federativa de Estado. Dentro desse artigo 18, existem alguns parágrafos que se destacam. O parágrafo 3º, que vai falar sobre a formação do Estado, e o parágrafo 4º, que trata da formação dos municípios. E ali nós vamos ter alguns requisitos necessários para a formação de um Estado, requisitos necessários para a formação de um município. No parágrafo 3º, a gente vai trazer a possibilidade de criação, incorporação, desmembramento de um Estado para se anexar a outro ou desmembramento de um Estado para formar um novo Estado. E ali, alguns requisitos previstos, você tem que se atentar para esses artigos, esses requisitos do artigo 18, parágrafo 3º, bem como os requisitos para a formação do município, estudo de viabilidade municipal, a consulta plebiscitária, que também é exigido na formação do Estado, uma lei estadual criando o município propriamente dito. Então, artigo 18 caput e os parágrafos 3º e 4º são de suma importância. Dito isso, o artigo 20, ele vai tratar dos bens da União. E aí, quando você estuda o artigo 20, que fala dos bens da União, você tem que associar o seu estudo ao artigo 26, que vai tratar dos bens dos estados. Então, quando você lê o artigo 20, faça a associação do artigo 20 com o artigo 26. Dentre os bens da União, a gente tem, por exemplo, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. A gente vai ter a plataforma econômica, o mar territorial. Então, a gente vai ter ali no artigo 20 alguns bens sendo elencados, terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, por exemplo, bens públicos pertencentes à União, bens, portanto, federais. Artigo 20, importantíssimo. Mas vou destacar agora tema campeão na cobrança quando se trata da Federação Brasileira. Artigos 21 a 24 da Constituição Federal, que vai falar das competências federativas. Falar das competências, eu tenho que destrinchar as competências administrativas, as competências materiais de executar e as competências legislativas, competência para legislar sobre uma determinada matéria.
Os artigos 21 e 23, ele vai tratar das competências materiais, administrativas, sendo que o artigo 21, ele vai trazer as competências da União e apenas da União, e o artigo 23 vai trazer as competências administrativas comuns entre os entes federativos. Você tem que memorizar esses artigos 21 e 23 no que tange às competências materiais. E ao falar em competências legislativas, a gente tem que compreender o artigo 22 e o artigo 24 da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 22 vai trazer as competências legislativas privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre. Esse inciso 1, por exemplo, ele cai bastante. Lá vai trazer direito penal, direito processual, direito civil, diversos temas. Inciso 2, desapropriação. Então, o artigo 22, ele é bastante cobrado, notadamente o artigo 22, inciso 1. O artigo 24, ele já vai trazer as competências legislativas concorrentes, aquelas competências que são distribuídas para todos os entes federativos. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e aí nós teremos ali algumas matérias, como por exemplo o próprio direito tributário, que está logo no inciso 1. Então você tem matérias que são de competência legislativa concorrente dos entes federativos que estão no artigo 24. Uma pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte, olha, o artigo 24, em seu caput, ele não contempla o município. Se você observar, ele só vai falar de União, Estados e Distrito Federal. E aí o questionamento é, os municípios podem legislar sobre aquelas matérias que estão elencadas no artigo 24 da Constituição Federal? Pessoal, vocês não podem errar isso. Podem, os municípios podem legislar sobre aquelas matérias elencadas no artigo 24, com base no artigo 30 da Constituição Federal, incisos 1 e 2. O inciso 1 vai dizer que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e o inciso 2 vai dizer que compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então é possível, sim, o município legislar sobre aqueles temas contemplados no artigo 24 da Constituição, a despeito de o município não estar presente no caput, porque o caput do artigo 24, repito, só fala em União, Estados e Distrito Federal, mas ele é permitido ao município legislar sobre esses temas justamente por conta de uma leitura sistemática do artigo 30, inciso 1 e 2, que vai falar da competência legislativa dos municípios. Do inciso 3 em diante do artigo 30, vai falar das competências administrativas dos municípios. Quero chamar a atenção que o Estado ele vai ter uma competência remanescente estabelecida na Constituição Federal. Ao tratar da competência legislativa concorrente, quero chamar a atenção para os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º deste artigo 24. O parágrafo 1º, ele vai fixar o seguinte: a União ficará estabelecida a competência para legislar sobre assuntos de interesse geral, fixar normas gerais. A União, portanto, deverá estabelecer as normas gerais sobre aqueles temas da competência legislativa concorrente. Os estados, eles irão legislar obedecendo, obviamente, essas normas gerais. Caso não haja normas gerais, os estados poderão exercer a competência legislativa plena. E, caso os estados venham a exercer a competência legislativa plena e sobrevenha a norma geral da União, a norma estadual, a lei estadual, ficará suspensa no que for contrário à norma geral. Então veja, algumas dicas fundamentais para você tentar memorizar a distribuição, o estudo das competências federativas, porque isso é cobrado, muito cobrado nas provas de concurso público. Para quem vai fazer o concurso unificado TSE, para quem vai fazer o TJ Bahia, que o edital foi publicado, para quem vai fazer concursos não apenas de servidores, os concursos mais difíceis, mais concorridos também, como por exemplo, promotor, magistratura, esses artigos são bastante cobrados. E para finalizar, pessoal, quero chamar a atenção também do estudo da intervenção federal.
A intervenção federal, ele é estudado em um capítulo próprio, mas ele integra ali a ideia, o estudo da Federação Brasileira, e dentro da intervenção federal, a gente vai ter ali os artigos 34, 35 e 36. Você tem que entender que a intervenção federal é uma medida excepcional, tanto que o artigo 34 ele começa dizendo que a União não intervirá nos estados. A União não intervirá. Então a regra é não intervenção. A intervenção federal está no artigo 34. Exceto para, e aí a gente vai ter, manter a integridade nacional, por termo a grave comprometimento da ordem pública. A gente vai ter, no caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis previsto no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Observe, portanto, que a intervenção federal tem ali um rol, incisos 1 a 7 do artigo 34, e quero registrar para vocês que esse rol ele é exaustivo, não é um rol exemplificativo, são aquelas hipóteses previstas apenas e ponto final. É importante você se atentar para isso. O artigo 34 é, portanto, o artigo que trata da intervenção federal. No artigo 35, a gente vai ter a possibilidade da intervenção dos estados nos municípios ou a intervenção da União nos municípios localizados em territórios. Acontece que hoje nós não temos territórios no Brasil, portanto, isso, por enquanto não for criado um território, é letra morta. Mas ali você vai ter a hipótese de intervenção estadual, intervenção dos estados nos municípios, e a gente vai ter ali alguns incisos trazendo essas hipóteses. E o artigo 36, ele tem que ser lido conjuntamente com os artigos 34 e 35, porque ele vai trazer as espécies de intervenção federal. A intervenção federal por solicitação do Poder Legislativo e do Poder Executivo quando este sofre algum tipo de coação em sua atuação. A intervenção federal por requisição de quem? Do Poder Judiciário. E a intervenção federal de representação do STF, de provimento de representação do Procurador-Geral da República, provimento esse dado pelo STF. Artigo 36 tem que estar também internalizado. Esses são os temas mais importantes dentro do estudo da Federação Brasileira, que é importante que vocês memorizem, que vocês compreendam para realizar uma boa prova. Então, se você não está inscrito nesse canal, peço mais uma vez que você se inscreva, fortalece essa comunidade. Qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de dúvida que você tiver, pode fazer um comentário aqui, será um prazer responder. Eu gosto bastante de interagir com vocês. E a ideia é nós seguirmos juntos, porque eu vou estar aqui até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.